Aí já era o... Aí já era Já top. era o auge, né? Já tava Isso. num... E eu com 31 tive uma lesão grave no meu Calma, joelho. mas você era... No esporte você era titular? Qual que era a sua Não, importância não, no não. time? Não. Eu umas vezes era titular, outras vezes era Uhum. reserva. Titular, Aham. para ser muito honesto, eu nunca fui titular absoluto em todas as equipas que tive. Nunca fui, não. Uhum. É ele e mais 10. Não. Entendi. Tive sempre uma concorrência à altura. Uhum. E foi nesse período até, inclusive, do Sporting, que o Scolari era o selecionador nacional de Portugal Uhum. e que me chamou à seleção. Uhum. Para... Isso eu fiquei sabendo muito recentemente que você tinha sido chamado Não, para a porque seleção. as pessoas, muitas pessoas não sabem, mas eu tenho uma ligação muito forte com os técnicos brasileiros. Aham. Porquê? Porque quando eu olho para a linha da minha vida, sobretudo naquela que é desportiva, quem me foi buscar à segunda liga, quem me foi buscar à Série B, foi o Paulo Autuori, que agora é o diretor desportivo do Internacional. Uhum. O meu primeiro jogo na Série A, na Primeira Liga, foi com o Paulo Autuori. E na altura o Guimarães tinha no seu elenco, no elenco de 24, 25 jogadores, tinha mais brasileiros que portugueses. Uhum. Uma série de brasileiros, porque os brasileiros tinham uma coisa, nós tínhamos muita vontade e o brasileiro tinha a qualidade, que eles eram, sempre foram Sim. muito bons na técnica. Sim. E o treinador também era brasileiro. Portanto, tenho essa. Nisso eu lembro mesmo na altura, quando eu comecei a ser jogador, muitos técnicos brasileiros foram para Portugal, o Abel Braga, o Paulo Autuori. Eu sei que Portugal tem um histórico de treinadores brasileiros, o que fez com que os próprios treinadores portugueses que se começassem a aprimorar e a ter que evoluir, porque a concorrência exatamente, quando tu tens competitividade, seja em que modalidade for, seja em que área for, obriga-te a ter que competir e a tentar arranjar recursos para ser melhor, para poder competir, para estar ao mesmo nível do que os outros. E o treinador brasileiro em Portugal nos ajudou, aos meus antecessores, a ser melhores. E portanto depois, como te disse, o Luís Filipe Scolari teve muitos anos na seleção. Eu não acho que foi 4 ou 5. Ele ficou um tempão na seleção. Foi dos que não sei precisar quantos, mas teve. Eu também já disse isto publicamente. Nós passávamos uma crise de identidade com a seleção, nós portugueses. Não, cada um, ou era do Sporting, ou era do Benfica, ou era do Porto, ou a seleção, não havia uma união em torno da seleção. E apesar do Luís Filipe Scolari não ter ganho nenhum título, acho que o maior legado, o maior título que ele deixou, mesmo que ele foi à final do Euro 2004 com Portugal, foi a união dos portugueses em torno da seleção. Entendi. Acho que esse foi o maior título, o maior legado que o Luís Filipe Scolari deixou em Portugal. Como que ele fez isso? Eu acho que é a maneira dele ser, a forma como ele conseguiu. Lembro-me na altura ele fez uma propaganda de uma bandeirinha, se és português, assume-te e mete a bandeirinha porque, na tua janela, porque o português parecia que tinha um bocadinho de vergonha de dizer que era português, de vestir a bandeira do seu país. Sim. Éramos um bocado envergonhados e ele trouxe isso. Mas vocês não são portugueses, não têm orgulho de ser português, metam a bandeirinha nas vossas janelas. E começou a vender nos supermercados. Epá, foi uma loucura. Eu, se fores ver aí à internet de 2004, Portugal parou. Eu nunca tinha visto tal uma mobilização em torno da seleção que eu nunca tinha visto. Estamos a falar, eu devia ter nessa altura, eu já era profissional, não foi há muito tempo, foi mais ou menos estamos a falar em 2004. Não foi assim há tanto tempo. Mim faz. mas foi a partir daí que Portugal, em termos de seleção, começou, mesmo os próprios jogadores, a ter um sentido de pertença muito grande. E hoje em dia nós somos uma das melhores seleções do mundo. Já ganhamos um europeu, coisa que nunca tinha acontecido. E tudo começou com essa semente do Luís Filipe Scolari. E daí dizer-te porque é que os treinadores brasileiros estão muito ligados à minha carreira, não é? Depois, como te disse, no meu último ano de Sporting, tive uma lesão no meu joelho. Não, mas calma, me conta mais da seleção. O Filipão ele te chamou pra seleção. Você já tinha sido chamado pra seleção não. antes? Sim, mas aí foi do sub-20. Sub-20. Foi dos moleques. Lá atrás. Isso. Entendi. Na altura que andava a estudar, estamos a falar em Guimarães, foi
2000 mais ou menos, 1999, 2000. Tá. E aí, aí depois, mais pra frente, o Filipão chegou a te chamar pra seleção. Isso foi, o Filipão foi em 2000 eu acho que foi em 2007, 2008, não sei dizer ao certo, mas foi para uma dupla jornada, fiquei 15 dias. Lembro-me na altura dele falar comigo, ele sabia que eu tinha, ele sabia tudo de mim. Eu nunca tinha jogado pela seleção nacional A. Ele disse: se nós nos qualificarmos já neste primeiro jogo, que acho que era contra a Finlândia, eu vou dar a oportunidade para jogar no segundo jogo. Se não nos qualificarmos já... Como que foi esse convite, esse primeiro convite? Porque deve ser uma emoção você ser chamado para jogar na seleção do país. Eu lembro perfeitamente como é que foi. Eu estava em casa, eu estava em Lisboa, e o Paulo Bento, que era o meu treinador na altura, o meu treinador ligou-me a dizer: olha, ligou-me o meu Filipe Scolari a dizer que tu estás convocado para ir para a seleção. Eu disse: você deve estar a brincar comigo. Eu disse: não. Ele ligou-me a perguntar como é que tu eras, que já tinha visto os jogos aqui de Portugal. Lesionou-se o Miguel. O Miguel era um dos laterais, era o Miguel, o Paulo e o Paulo Ferreira eram os dois da seleção. O Miguel tinha-se lesionado e ele precisava de mais um, e então ligou ao Paulo. O Paulo falou, ele já me conhecia. Sim. Faltava conhecer um bocadinho a parte do homem, e aí o Paulo explicou-lhe tudo e disse: não, é esse tipo. O Scolari também muito disso, gosta de fazer grupos, gosta de ter homens dentro do próprio grupo, e eu acho que também por isso, também por essa parte humana, ele me chamou, e foi das coisas que eu mais gostei dele, foi da sinceridade, da frontalidade que teve comigo. E foram 2 semanas, e sim, aí eu já estava com um olho como treinador. Eu devia ter 27, 28 anos, já queria ser treinador aí. E eu pensei para mim: bem, aconteça o que acontecer, vão ser 2 semanas para estar a ver os melhores jogadores portugueses com o melhor treinador. Portanto, vai ser um aprendizado muito grande. E eu não sei se já viste, várias pessoas me dizem: ela andava sempre com blocos atrás. E sim, eu sempre apontava tudo. E na altura que essa chamada veio, eu disse: ok, vou aproveitar. Se for para jogar, espetacular, vou aproveitar. Se não for, vou ver como é que fazem os melhores. Vou aprender. Essa foi mesmo esse o meu intuito. E é verdade que tive ali 15 dias, foi 2 semanas, não joguei, treinei só. Mas foram 2 semanas de grande aprendizado, e ainda hoje guardo. Tenho o meu livro lá, seguramente. Entrar numa